muito, muito, muito boa noite. E se eu tô passando na sua timeline e você tá vindo minha voz, para aí e tenta descobrir quem é esse cara que tá falando. O negócio é o seguinte, se você não me segue ainda, clica lá na página do DR Juliano Pimentel, salva ela. Clica também lá no YouTube, digita Juliano Pimentel. Tem mais e mais vídeos lá explicando sobre saúde no dia a dia, tá? Eu não sei se você sabe, mas um tema que eu amo falar é jejum. Eu amo falar esse trem. O que você está fazendo, bufantes? Bom, meu bulldog está morrendo de calor aqui, porque a Vitória é quente. Então, seguindo em frente. Como é que a gente potencializa jejum? É isso que eu vou falar hoje. E como que a gente potencializa o jejum com a termogênese? Olha que sacada, que dica de ouro essa. Tá bom? Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje foi um dia bem intenso. Parei desde cedo e estou passando aqui agora para falar com vocês. Ei, Carmen, tudo bem? Ei, Lenice. Quem estiver chegando vai falando de onde que é, se você já conhece jejum, se você não conhece, o que acontece, por que você está aqui, porque alguém te chamou, porque alguém falou mal, porque alguém falou bem. Dá um jeitinho e vai falando, tá bom? Então, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer, tá? Porque a gente tem conseguido fazer com que a mensagem seja cada vez mais propagada. Eu sei que vocês amaram os vídeos que estavam... Peraí, doutor, consegui fazer 40 horas de jejum. Peraí, que isso aqui é uma coisa importante. Super bem e treinando. Bom, um comentário, um comportamento já fala mais do que fato, fala mais do que 1000 palavras. Então, quem aqui está habituado a jejum? Ô Boni, dá para você parar de fazer barulho, seu rasga-saco? Rasga-saco de pedigree. Então assim, o Boni é o meu cachorro, tá? Ele tá roendo um osso ali, fazendo bem um reco-reco aí no quarto. Mas assim, entendam que quando a gente fez aquelas aulas, eu só consegui fazer até porque eu estava com ajuda, tá? E eu fiz aula sobre o intestino, fiz a aula também sobre a questão do vinagre de maçã, e que foi o pessoal amou, porque eu não expliquei só o vinagre de maçã, eu expliquei como que ele funciona no dia a dia. O Boni tá fazendo bagunça aqui, gente. E aí, pronto, botou ele pra fora, top. Agora a gente derrete aqui porque eu não vou ligar o ventilador. Ei, Rafinha! Tudo bem? Olá, a Rafa é uma das nutris que está aqui e me segue, tá? A Rafa, uma vez, ela falou que para me seguir ela teria que desaprender tudo que aprendeu. Eu acho que valeu a pena. E seguindo em frente. Ei, Eliane, tudo bem? Então, assim, de vez em quando eu vou fazer uma live daquela no quadro para vocês. Mas, quanto ao que a gente falar sobre jejum? Doutor, vou começar explicando rapidamente o que é jejum. Jejum intermitente é quando você não se alimenta num período, tá bom? Você parou de se alimentar em um período específico, ficou um período sem ter uma refeição, vamos supor, do horário da noite até o horário da manhã, pula uma refeição, colocou aquilo, seguiu até o almoço. Dependendo do horário que você parou de comer, você vai ter quase 14, 16 horas de jejum. Já é válido. Agora, um dos grandes fatores que as pessoas desconhecem, tem pessoas que às vezes estão com uma fadiga adrenal muito intensa e a resposta delas ao jejum é mais limitada. E aí a gente precisa de um acompanhamento para conseguir melhorar isso. Como assim? Quando as pessoas estão bem fadigadas, é aquele cara que vive cansado, que acorda mal, só o jejum por si só pode demorar, dependendo da escala com a qual o corpo dele apresente isso para ele. Então, se a gente quer saber sobre jejum intermitente, como que seu corpo vai responder, nada melhor do que você aprender a se ouvir. E aí, nada melhor do que incentivar a termogênese no seu corpo, ou seja, os alimentos termogênicos para acelerar a queima. E hoje eu coloquei o artigo sobre um deles aqui no site. Tá? Os 8 maiores benefícios do chá verde para a sua saúde. Quantas pessoas aqui chegaram a ver esse artigo? Coloca eu aí.
Hein? Ah, não, estava ótimo, começou a travar. Gente, eu tento, juro. Tá? Tento, cada vez mais. Tá travando para todo mundo aí ou tá normal? Tá? Chá verde, faz você perder gordura? Não faz. Eu exemplifiquei todos os 8 principais benefícios do chá verde, colocando as bases nos artigos científicos da Camellia sinensis, exatamente para você conseguir perceber como, onde, de que forma ele ajuda, tá? Então, assim, a gente percebe que dezenas de milhares de pessoas têm se beneficiado com o jejum, certo? Por quê? Ele é uma forma de detoxificação. E quando você detoxifica, ingere mais líquidos. Ou seja, no período de jejum, não tem essa de BCA, de whey, disso ou daquilo, não. Jejum é jejum. É chá, água e café. Ponto final. Disse e feito. Por que eu falo isso? Porque quando a gente quer um resultado, e o resultado de detoxificação do seu corpo, de melhora do metabolismo, você precisa deixar o seu corpo em supressão. O que é isso? Uma supressão de nutrientes. Ele vai ficar sem macronutrientes. E aí você tem corroborado dados como o do Prêmio Nobel, na qual a autofagia se dá em momentos de supressão e de jejum. O Prêmio Nobel não foi de jejum, mas ele ocorre no jejum. É tipo isso, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o jejum ele vai muito além disso. E para você incentivar o seu corpo nisso, você precisa de ingerir líquidos e que favoreçam esse metabolismo, certo? E os chás são bons líquidos. Só que algumas pessoas têm ressalvas para isso. Pessoas com hipertensão não vão poder todos termogênicos. O chá verde, na verdade, ele é rico em compostos bioativos, fitoquímicos. Esses fitoquímicos, eles fazem com que ele consiga servir de antioxidante no corpo, tá? Então, ele também, além de ter esses compostos bioquímicos, tá? Ele vai favorecer a função cerebral, ele vai favorecer a diminuição de vários tipos de câncer, que é causado pelo crescimento descontrolado das células, por conta do dano oxidativo, por conta dele ser antioxidante. Ele reduz o risco de doença de Alzheimer e Parkinson, reduz o risco de infecção, diminui o risco de diabetes tipo 2, reduz o risco de doença cardiovascular e aumenta a expectativa de vida. E aí, eu falo para vocês, quando a gente alcança esses patamares, tá? Que a gente está querendo todos os benefícios, você vai conseguir potencializar esse estado com algumas atividades, tá? Por quê? Você acordou. Tem gente aí que vai defender jejum sem ingesta nenhuma de líquido, certo? Tem gente que deve defender jejum podendo beber água, café e chá. Tem gente que defende jejum podendo comer óleo, falando que isso aí mantém o jejum. Desculpa, não mantém. Você está ingerindo caloria por outra via. Não vai subir a insulina, mas está longe de manter você na privação calórica. Ah, mas vamos lá, eu quero tomar o TCM, ele é termogênico. Então, quebra o jejum com o TCM. Quebra o jejum no chá verde com o TCM. Por que não? Durante seu jejum, você tome o chá, utilize ele para seu potencial de acelerar o metabolismo, que é pequeno, mas ele já acelera também. Você pode utilizar de outros artifícios, tá? Como fazer... Deixa eu ver aqui como é que eu abro esse negócio. Como também fazer o jejum não já abriu aqui. Consegui sem tesoura. E como também fazer o jejum e associar atividade física em paralelo e ainda os chás termogênicos, tá? Para vocês terem ideia, eu vou mostrar para vocês o que é o chá verde, tá? Esse chá verde aqui, ele é de extrema qualidade. Para você ter ideia, eu acabei de colocar na água. Olha o que acontece.
A água não está quente, vocês me viram bebendo ela agora há pouco. A forma como ele é processado, 100% puro, e a forma como é feita a secagem e tudo, gera esse tipo de resultado. E olha aqui a corzinha dele. E ele é rico em antioxidante, por aí vai. Então isso aqui serve para ajudar em diversos problemas do dia a dia, dentre os quais eu já citei. Ele possui flavonoides, ele possui catequinas, ele vai ajudar com oligoelementos, vitamina C, ele também tem cafeína, ele tem minerais que vão te ajudar também metabolicamente falando. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que isso aqui não é um padrão. Você joga a erva na água e ela fica desse jeito? Não, tá? Mas isso aqui faz com que você consiga ter um uso melhor das substâncias, tá? Porque a forma como ele foi feito facilita a absorção dele, a concentração das propriedades de antioxidantes, de flavonoides, de catequinas, é bem densa nele, porque é 100% isso. Não tem extrato de caule, não tem outras partes não, tá? E isso faz parte do dia a dia, gente. Você lançar mão dessas estratégias faz parte do seu dia a dia. E o mais importante, as pessoas ficam perguntando como fazer jejum, como fazer isso, como usar o chá termogênico. Mas, gente, tudo isso vão acabar sendo meros subterfúgios se você não conseguir ter uma mudança duradoura na sua vida. Quantas pessoas aqui tiveram verdadeiras transformações no seu dia a dia? Hein? Quantas pessoas tiveram transformações na sua vida conseguindo acompanhar esses vídeos? Aí que tá. Boa pergunta. Quem tem problema cardíaco pode tomar chá verde? Quem tem problema de saúde pode tomar? Gente, não são todas as pessoas que podem chás amplamente. Pessoas que têm gastrite, problema de hipertensão, problemas relacionados. Se a pessoa já toma medicações para a parte cardíaca, então menos ainda. Você vai ter que passar por um médico para te orientar pessoalmente, tá? Vai ter que passar por um médico para pegar e fazer isso. Como é que é? Deixa eu ver aqui, ó. Karina, gosto muito dos seus vídeos. Faz poucos dias que te descobri. Nas suas dicas, enriqueci minha dieta. Que bom, entendeu? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que transpor essas metas curtas. Ai, vou perder 7 quilos agora pro verão. Uhul! Não, você quer perder 7 quilos pro verão? Perfeito, tá top. Mas o que vai ser depois do verão? Você vai engordar, vai jacar de novo, vai engordar 10 quilos porque perdeu 7, e aí nesse ciclo, cada ano você emagrece menos e engorda mais, e aí depois você vai para uma bariátrica. É esse o fim que as pessoas querem ter? Acho que não. Então, quando a gente busca fins duradouros, eles dependem de você interagir e se comprometer com tudo de verdade. E, gente, o que eu falo aqui todo dia são sobre hábitos saudáveis. São sobre hábitos saudáveis. Simples assim. Simples assim. A pessoa fala, mas o chá verde sobe a pressão, tá? Igual a porcaria da carne seca que você come também, mesmo sabendo. Igual o doce que o diabético come, mesmo sabendo. E ninguém vem falar, ai, tadinho, ele tá sem doce. Ai, tadinho, não pode uma feijoada nunca. Gente, desculpa. O que acontece é que vocês têm que se conscientizar e parar de justificar a sua falha. As pessoas justificam a sua falha mediante isso. Tem chá verde, chá vermelho, chá amarelo e chá branco. Tudo depende do tipo de tratamento da folha, tá bom? Então, seguindo em frente. Para passar isso para vocês, essa mudança de comportamento, é que eu faço esses vídeos todos os dias. Com essa mudança de comportamento que atinge o Brasil inteiro, brasileiro do mundo inteiro, tem gente do Japão que está vendo agora 10 horas da manhã, gente da Europa, gente dos Estados Unidos, saúde. E que isso faz parte do dia a dia das pessoas. E com isso mudou. Meus pacientes veem os vídeos, me acham que estou próximo a eles. E isso mantém um quadro. E aí eu falo assim, doutor,
eu quero fazer tudo, eu faço 10 marmitas para mim por dia, porque eu tenho que comer de 2 em 2 horas, e isso e aquilo. Para, gente. Para com isso. Se alimentar bem não quer dizer andar com 10 sacolas de marmita, não. Me poupe. Se alimentar bem quer dizer você ter uma escolha consciente dentro da possibilidade do seu dia a dia. Não atrapalhar a sua rotina. Então, isso é necessário para o seu dia a dia ser transformado. Para você ter saúde. Emagrecimento é consequência do retorno à saúde. Bons chás, boas ervas fazem parte da humanidade. Mas todo mundo ajuda hoje a falar, isso não pode. E lógico que não pode. Às vezes vai precisar de orientação. Eu tenho lá um e-book com os 10, os principais chás termogênicos. Está lá no site. Tá? E aí a pessoa vai lá e faz download. E acha que vai perder 20 quilos só com chá termogênico. Vai ter perda? Vai. Mas depois vai ganhar se não mudar o hábito. Por isso que tudo é complemento para viver melhor sem glúten. Por isso que eu sempre coloco, você quer ir para um próximo patamar? Viva melhor sem glúten. Sempre assim. Quem não se hidrata se mata. Chá cabe no jejum, água cabe no jejum, café cabe no jejum. Vai quebrar o seu jejum como? Leia, estude, entenda por que você tem que sair de um estado de consumir isso constantemente, alimentos industrializados, para uma alimentação de verdade. Entendeu? As pessoas ficam falando, doutor, mas muitas vezes você começa o assunto e acaba com comportamento. Lógico, porque o que dita você é comportamento. O que dita você não ter feito tudo que precisa, você sabe a grande maioria das coisas que você precisa, mas você não faz. E a pergunta é, por que você não faz? Por que você fica tendo uma desculpa depois da outra? Entendeu? Por que isso domina a sua vida? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as pessoas fazem jejum. Se você dorme 12 horas por noite, você faz jejum. Se você dorme, se você toma medicamentos, você vai precisar de passar por um acompanhamento médico para ver se você pode ou não fazer o jejum. Alguns medicamentos podem dar úlcera. Alguns outros, como diabéticos, podem dar hipoglicemia. Então eu sempre falo, independente de onde você esteja, tenha um médico te acompanhando. O único profissional de saúde que está apto a revirar a sua saúde por completo e diagnosticar você nas quaisquer diferenças que você tenha é o médico. A partir dele, da avaliação dele, haverá outros encaminhamentos, se assim for necessário. Mas a gente está falando de tirar o que não presta da alimentação. E as pessoas criam objeções a isso. E quando a gente fala de tirar, mas doutor, você fala que isso é a base da saúde. Lógico, isso foi a razão do meu primeiro livro digital, que está lá no site, www.julianopimentel.com.br. Tem um banner de todo tamanho. Você clica lá, você vai ver. E, inclusive a promoção da semana do meu aniversário acaba amanhã. E o preço promocional acaba amanhã também. Então, voltando para esse ponto, quando eu vejo muitos e muitos brasileiros sofrendo com efeito sanfona, com perda de peso, ganho de peso, não pode se expor, tem que se esconder, não tira uma foto, não cabe na roupa, tem vergonha, isso ou aquilo, isso é problema. Ninguém veio aqui para viver limitado, gente. Ninguém veio aqui para ficar fazendo as coisas pela metade. E assim, você viver cheio de barreiras, empecilhos para você, é complexo. Então, eu falo e eu deixo isso aberto para as pessoas. Jejum é preconizado no mundo desde que o mundo é mundo, na raça humana como um todo. Então, não tenha medo de entender o que é isso, de conhecer o seu corpo, de buscar com o seu médico a informação que você precisa sobre isso. E isso vai mudar a sua vida. Você vai ficar elegante, exuberante, linda, sem vergonha de estar de luz acesa com seu marido, igual várias mulheres têm. Olha que triste isso, você não pode estar à vontade com a pessoa que você ama. E isso vai gerando outros problemas e outros problemas. E aí você às vezes cria desculpa para não estar com o seu amor
E isso vai fazendo e às vezes estraga seu relacionamento inteiro, porque você não consegue nem organizar a sua vida. E aí eu falo, aí às vezes a pessoa vê o vídeo e fala, ah, mas seu vídeo é muito longo, doutor. Por que você não vai direto ao ponto? Porque o direto ao ponto é que você tem um monte de desculpa para continuar como tá. Desculpa. Uma atrás da outra. E elas justificam o seu dia a dia. E justificam a ausência de transformação na sua vida. Saber o conhecimento é fácil. Aplicar são outros 500. E é por isso que tem um livro de yoga na livraria, para te ensinar a fazer yoga, as posturas, e para te ensinar a respirar, a meditar. Por isso que tem um livro de alimentação no site, porque tem gente do mundo inteiro e não teve acesso ao livro que só está no Brasil, que é o livro físico. E que foi o primeiro que eu lancei. E como tem brasileiros do mundo inteiro que me seguem, os livros, provavelmente os próximos, todos serão online. Se você quiser depois imprimir, você imprima. Encaderna, deixa ele bonitinho, tem um livro de receita junto. Aí põe o áudiozinho de meditação para você ouvir e descansar, meditar. A maioria das pessoas, vocês têm noção do que acontece? Quantas pessoas aqui tem problema com sono? Hein? Quantas pessoas aqui tem problema com sono? Chimarrão pode, desde que a erva seja de qualidade, tá bom? Sem tranqueira. Quantas pessoas aqui tem problema com sono? Lá dentro da área, tá? Tem da área de membros, que é um portal quase, tem um monte de coisa, tem um áudio de meditação. A grande maioria das pessoas, ó lá, fala que o jejum e o áudio de meditação, quando acaba, ela já tá até dormindo. Oxe! E aí? Conta pra mim. As pessoas ficam fazendo um cavalo de batalha sobre tudo e não tem nem ideia de como coordenar essas coisas. E a segunda edição do livro vai sair agora, até março. Final de fevereiro, eu acho, até final de fevereiro já sai, início de março. E a gente está desenhando tudo isso para exatamente ter um passo a passo. Tá bom? E outro mito muito grande que as pessoas acham. Jejum vai perder massa magra. Não vai. Não vai. Basta a pessoa saber um pouquinho de fisiologia que ela vai entender uma coisa. Tá? Quem sai falando isso está falando besteira. Porque o que acontece no período de jejum é que você queima o glicogênio muscular. Queima de glicogênio muscular faz com que para cada molécula de glicogênio você perca 4 moléculas de água. E isso reduz o volume muscular, mas não quer dizer que você perdeu o músculo. Simples assim. Então, se você quer transformar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, do seu filho, da sua família, entender mais sobre a alimentação, vai lá no site agora. Lê um pouco mais sobre esse artigo de chá, que tem quase 20 referências. Deixa eu ver aqui. Não, 20 não. Nossa senhora. 20 tem na primeira etapa. São quase 54 referências. Nem eu lembrava. Então assim, gente, não tem nem o que você falar. Vocês estão vendo o que a Vanessa falou ali? Vocês estão vendo o que a Vanessa falou aqui? Nem discuto mais. E outra coisa, quando você começar a conversar com as pessoas ao seu redor, você vai ser um alienígena. Vão falar que você tá doida, vão falar que você é radical, vão falar que você está sendo extremista. Aí eu te pergunto uma coisa, o mundo que a gente vive é saudável? O mundo que a gente vive é cheio de relativismo, não é? O mundo que a gente vive tem menina de 9 anos rebolando lá e sendo exposta. O mundo que a gente vive, desculpa, está longe do mundo que eu quero. E é por isso que eu faço minha parte para mudar a nossa realidade, a realidade do Brasil e a realidade da saúde do povo brasileiro. E cada um fazendo a sua, vai conseguir chegar onde precisa. Só que a gente tem que se doar de corpo e alma para isso. E é o que eu faço. Sem muito relativismo, sem muito nhenhenhen, sem muita desculpa. O que você está fazendo efetivamente para mudar a sua vida? Qual ação você tomou hoje no seu dia para mudar a sua vida? Pô? Você está perdido? Precisa de ajuda? Eu tenho ajuda para te dar. Tem lá mais de 150 vídeos no YouTube, se você tiver disposição e tempo. Ou então tem um livro lá que você lê até em um dia, completamente todo o material. Tudo ordenado para você entender. Se você tiver tempo, vai lá para o YouTube.
Tem mais de 150 vídeos, cada um de meia hora. Calcula aí quantos dias você vai demorar para ver tudo. Mas tem bastante coisa. Então, gente, chá verde é ótimo. Outros chás também. Melissa, camomila, cada um com sua propriedade. Todos têm seu poder e sua especificidade. Todo mundo pode? Não. Nem todo mundo pode comer hambúrguer, mas come, né? Nem todo mundo pode refrigerante, mas come. Nem todo mundo pode chocolate, mas come. E depois chora o leite derramado. Agora, quando vai falar de alguma coisa que é saudável, chá, mas eu não posso. Lógico que você não pode, principalmente se você tomar remédio ou tiver um problema de saúde grave. Assim como você também não poderia não ter a ausência de atividade física na sua vida. Você tem que fazer atividade física e você não faz. Então você tem que buscar ser saudável antes de buscar justificar várias coisas no seu dia a dia. E sempre busque um profissional para te orientar. Falo isso sempre. É só você assistir os vídeos, decidir mudar de vida e acompanhar com um profissional que ele vai te orientar dentro dessa mudança. É isso que eu espero de vocês. Vai lá no site, lê tudo isso. Vocês vão ver, tem um estudo aqui sobre a expectativa de vida. E esse estudo foi feito no Japão. Da onde veio esse sachêzinho aqui, esse sachê japonês, tá, gente? E o que acontece? Esse estudo foi com mais de 40 mil pessoas. E a expectativa de vida de quem toma esse breguetinho é muito maior do que quem não toma. E aí, você quer fazer parte de qual grupo? Você quer fazer parte da desculpa ou de quem mudou a vida dele? Você quer estar lá para curtir seus netos ou vai curtir seus netos na cama? Porque não consegue nem baixar para brincar com a criança. Tem muito pai que não dá conta de correr atrás do filho, pô. Então, gente, a gente precisa de mudar nossa ótica do que é viver de forma plena. Tá? Isso é importante. Isso é muito importante. Ó, acabou de entrar um cara aqui, que é um cara que eu respeito muito e gosto. Esse cara, ele é fera em osteopatia, em homeopatia. E ele é um cara que trata a planta com homeopatia. Para quem fala que a homeopatia não funciona, a planta sabe o que é efeito placebo, né? Pois é, gente. Trata a planta com homeopatia. Então você imagina, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia consegue explicar. E quando eu descobri isso, eu também caí para trás, igual vocês estão ouvindo aí agora e não sabiam. Tá? Tem pacientes meus aqui na live, se eles quiserem se identificar, se identifiquem. Mas tem várias pessoas aqui que já quebraram os paradigmas do que era saúde e do que não é no dia a dia. Tá? Então, entenda que isso tudo precisa de profissionais que tenham uma visão sobre o assunto, sobre mudança de hábitos e olhar como um todo sobre a saúde. Para te colocar na linha certa, numa linha certa que eu falo, uma linha de saúde plena, não uma linha de viver com sintomas que não tem cura. E que você vai viver com suplementação e com remédios a vida inteira. Tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Se você gostou, passa lá, compartilha, convida alguém para ver esse vídeo, manda para a timeline do vizinho, do periquito, do papagaio, de todo mundo. E olha só, vamos parar com o vitimismo, tá? O pessoal gosta de falar que nós somos vítimas da indústria alimentícia, somos vítimas da indústria farmacêutica, mas a farmácia é igual ao supermercado, tá todo mundo lá dentro hoje. Ninguém te laçou lá para dentro da farmácia. Entendeu? Obrigado você, Ale. Beijo no coração, saudade, querido. Então, assim, o que eu falo é que você tem que tomar responsabilidade pelo que você faz, tá bom? Então, entendam que para com esse trelelê e decida mudar a sua vida. Você quer ir para um outro patamar? Passa lá agora, aproveita a promoção, se cadastra, se inscreve, compra o livro, porque a promoção vai acabar amanhã. Beijo, fique com Deus.